Olá, meus amigos Bernoulli, tudo certo? Pois bem, na aula de hoje nós vamos avaliar a economia colonial. Mais especificamente, falaremos sobre as atividades econômicas complementares. Isto é, aquelas atividades econômicas que estiveram longe dos grandes focos da economia colonial brasileira. Vide mineração, vide economia açucareira. Então, falaremos sobre atividades econômicas que foram relegadas a um segundo plano. Primeiro, por Portugal, que não as via com tanto carinho quanto as atividades mais lucrativas, e segundo, até mesmo pela historiografia tradicional da história do Brasil. Isso significa que durante muito tempo, até mesmo historiadores repetiram esse vício português em colocar essas atividades econômicas em um segundo plano. Mas uma história recente, a gente está tentando resgatá-la, simplesmente porque, de fato, ela acabou gerando lucros para agentes de médio e pequeno porte, ou seja, sustentando famílias no Brasil. E, de certa forma, elas foram fundamentais para a gente escrever a nossa história, principalmente longe daqueles grandes centros econômicos. Mais especificamente, é importante falar também que esse vai ser um vídeo único, ou seja, o módulo B07, Atividades Econômicas Complementares no Período Colonial Brasileiro, é um módulo curtinho, que a gente consegue dar conta dele nesse vídeo somente. Então, mãos à obra para a gente poder trabalhar as atividades econômicas como um todo. E a primeira atividade econômica a merecer destaque é a pecuária. E eu já quero adiantar que a pecuária não teve um lugar especificamente em que ela se destacou. Na verdade, a pecuária esteve presente onde agentes coloniais estiveram, ou seja, praticamente em todo o território brasileiro. É óbvio que em alguns pontos nós vamos ter que destacar, mas eventualmente eu já quero que vocês pensem que o gado se espalhou por todo o território brasileiro e se espalha até hoje. E o mais engraçado dizer é que o gado não é brasileiro por origem, o gado é da Eurásia e, portanto, foi trazido pelos portugueses para cá, pensando, né, primeiramente nas necessidades alimentares e depois também em força de trabalho. Então, nós já discutimos um pouquinho disso e eu vou continuar insistindo ao longo desse vídeo, mas, de qualquer maneira, a pecuária é uma atividade econômica fundamental nesse sentido. O primeiro grande aprendizado que eu quero trazer para vocês é que a pecuária era voltada para o mercado interno e que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Quando eu falo em mercado interno, então, é uma atividade que se diferenciava, de certa forma, de grande parte das outras atividades econômicas coloniais. E talvez por isso Portugal desse menos importância à pecuária, porque se ela era voltada ao mercado interno, certamente, então, nós tínhamos uma atividade que interessava menos à metrópole. E aí, essa pecuária, então, ela abastecia distintas regiões da colônia com seus subprodutos. E quando eu falo nos subprodutos da pecuária, eu posso citar, por exemplo, a carne, e diga-se de passagem, era uma carne que precisava ser conservada, né? A carne fresca só comia quem estava perto do boi. Então, era a carne seca ou carne de sol, duas técnicas de conservação distintas, ou mesmo a carne de lata, quando se banha essa carne numa gordura, a fim de conservar. Lembrando, eu espero que vocês já tenham essa noção, que não existia geladeira no período colonial, ou seja, de 1500 a 1822. Consequentemente, a carne era um produto que demandava um trabalho para poder conservá-la. Além da carne, podemos citar também, por exemplo, o leite e os derivados do leite, como queijo, a manteiga. Nós podemos citar também o couro, inclusive o couro era o único dos produtos que rompia essa lógica do mercado interno. O couro abastecia tanto o mercado interno quanto o mercado externo. O couro sempre teve um valor, vamos colocar aqui, alto no mercado internacional, mas não se deixe levar também pela lógica do exclusivismo. O couro era a base, por exemplo, de grande parte das necessidades das comunidades que viviam da pecuária. Até os leitos de cama, eles eram feitos com tiras de couro. Então, o couro era talvez o produto mais versátil. A gente então vai aproveitar em grande parte esse gado, principalmente, volto a dizer, para o mercado interno. É só fazer um exercício de lógica. Se o gado veio da Europa para a América, e se o gado, consequentemente, continua sendo criado na Europa, por que os europeus vão buscar o gado aqui? E, além disso, na verdade, uma viagem Brasil-Portugal durava de 2 a 3 meses, dependendo do ponto em que se saísse.
e também das condições de tempo. Observem que talvez não fosse tão prático carregar boi num navio de volta. Consequentemente, insisto, pela última vez, pensou em pecuária, pensa em uma atividade voltada para o mercado interno. Eu estou insistindo tanto nisso porque, em geral, vocês tendem a criar algumas regras burras, algumas regras que eventualmente vão contra exatamente a produção do que a gente precisa para provas. Se a gente está falando que o Brasil é uma colônia e Portugal uma metrópole, então quer dizer que, na verdade, o Brasil só produzia produtos esperando se voltasse para Portugal. No caso da pecuária, não. É aquela velha lógica do saco vazio não para em pé. Então, a pecuária voltada para o mercado interno. O mais legal de falar ainda da pecuária, então, é que se ela era voltada para o mercado interno, a regra é que onde tem dinheiro, a pecuária vai atrás. Afinal de contas, é essa a lógica, né? O criador de gado, em geral, ele espera obter a maior quantidade de lucros possíveis exatamente com a sua criação. Então, ele vai escolher, em geral, as regiões mais ricas. A região mais rica serve como um imã para a pecuária. E aí mora talvez uma segunda pegadinha. A primeira delas é que eu falei, pecuária não para o mercado externo e sim para o mercado interno. A segunda pegadinha é, pensei em pecuária, lembrei do sul do Brasil. Cara, vamos começar a sermos lógicos nesse sentido. Qual que é a região em que nós temos a criação de um sistema colonial mais lucrativo inicial? A resposta é o Nordeste açucareiro. Consequentemente, o gado pegou primeiro, principalmente no Nordeste açucareiro. Ele era criado, sobretudo, para ser vendido aos agentes coloniais que viviam nos engenhos. Só que existia uma regrinha, sobretudo a partir do século XVII, é que as criações eram mantidas por ordem real a 50 quilômetros do litoral, ou seja, era uma criação que ela era mantida no sertão do Brasil. Palavra nova, hein? Não vá se esquecer, sertão é igual a interior, sertão é igual a contrário de litoral. Então, a pecuária vai ser arrastada para o sertão, arrastada para o interior do Nordeste. Não porque era uma vontade dos criadores de gado, mas sim por uma ordem real, até porque a pecuária e a cana não convivem bem. O boi come a cana, isso é um problema, certamente. Além disso, o boi compacta o solo, é um animal pesado, e isso torna o solo um tanto quanto improdutivo para o plantio da cana. E aí sim, numa escolha específica, Portugal, entre o gado e a cana, ficou com a cana. Então, o litoral fica reservado para a cana, e se quiserem criar gado, que vá lá para os fundos, que vá lá para o quintal da colônia, entre todas as aspas, que seria o sertão. E o mais interessante é que até para facilitar o escoamento e até mesmo a manutenção desse gado hidratado, diga-se assim, em geral, essa criação margeava rios, como, por exemplo, São Francisco. O São Francisco, por exemplo, ele chegou a ser apelidado na sua história de Rio dos Currais. Tamanhas eram as criações de gado, exatamente que se estendia ao longo do curso do hoje chamado assim Velho Chico. Eu vou, inclusive, te mostrar aqui um mapa, só para parecer que eu não estou falando bobagem, e eu vou apontar com um laser aqui, mesmo que virtual, as áreas em que eu quero destacar para os senhores e as senhoras. Vamos lá, data show, perfeito. Perceba que as áreas de cana-de-açúcar são as áreas de amarelo. E perceba que de Porto Seguro, atualmente Bahia, até Paraíba, o que hoje é chamada de João Pessoa, certamente a gente vai percebendo que essa área amarela se estende de maneira, vamos colocar aqui, bem presente. É o que nós discutimos no vídeo anterior sobre a cana-de-açúcar. O litoral nordestino foi a região mais fértil para o plantio da cana e a produção do açúcar. E veja só, a pecuária que aqui aparece como uma cabeça de gado, ela se concentra basicamente ao redor desse litoral nordestino, na maioria das vezes de forma interiorana. Havia até uma permissão para que os engenhos tivessem gado, mas era com um número limitado, 7 a 10 cabeças de gado, só para garantir a movimentação dos engenhos. O restante que se põe a pelo menos 50 quilômetros do litoral, ou seja, ali no sertão.
Perceba que aqui também, onde hoje já partimos para o oeste paulista, já caindo quase no Paraná, nós também temos a criação de gado no século XVI. Então, pensou em gado no século XVI, eu quero que você viaje principalmente num gado que atendia a proposta do Nordeste açucareiro. Passei para o século XVII, tá bom? Ignore as outras legendas, pelo menos por enquanto. Eu quero que você foque nessa legenda cor-de-rosa, a legenda da pecuária. Perceba que a pecuária, que de tão extensa já ganhou uma legenda, ela vem se escorregando pelas margens do São Francisco, já chegando hoje ao norte de Minas, que até hoje tem uma tradição, por exemplo, de produção de carne de sol. Então aqui se produzia gado para principalmente abastecer o Nordeste açucareiro. Um outro rio muito famoso pela pecuária é o rio Parnaíba, que está aqui exatamente próximo ao Maranhão, próximo ao Ceará, e que também fazia o abastecimento dessa região Nordeste-Norte. Também uma importante parte. Perceba ainda que a pecuária também agora sim está chegando no sul do Brasil, aqui onde hoje é o Rio Grande do Sul, a introdução do gado foi feita principalmente por meio de jesuítas. Jesuítas que vieram para catequizar os índios no sul do Brasil, uma região mais remota, levam gado para o sul, e como algumas missões fracassaram e o gado foi ali abandonado, esse gado foi sendo reproduzido de forma selvagem, então não domesticada, e o gado vira uma praga no sul. Isso significa que sem predadores a multiplicação do gado ela não para. E aí na hora que a gente assustar, nós vamos ter rebanhos inteiros sem dono nenhum. O que vai fazer sentido quando a gente for avaliar exatamente o próximo slide. Continuando ainda com a pecuária e lembrando ainda que era uma produção voltada para o mercado interno, e não externo, vamos lembrar nesse caso que o gado também serviu para abastecer a sociedade mineradora. O ouro vai ser descoberto na última década do século XVII, 1690. As minas coloniais vão ser muito povoadas no século XVIII, ou seja, 1710, 20, a gente vai falar sobre isso. E por isso mesmo, essas cidades muito populosas vão passar a demandar gado e, mais do que isso, vão ter dinheiro em forma de ouro para pagar muito bem a pecuária. Se você está prestando mesmo atenção nesse vídeo, você deve estar se lembrando que eu falei que onde tiver dinheiro, a pecuária vai atrás. E essa pecuária começa, então, a se deslocar até Minas, seja no sentido da criação mesmo de gado, então vários criadores de gado, mas como essa sociedade foi formada às pressas, porque todo mundo foi correndo atrás do ouro, muita gente não conseguia criar o gado ainda. E aí o gado chegava graças ao trabalho dos tropeiros. Tropeiro, em geral, é um puxador de tropa. Daí vem o nome. O tropeiro é aquele que vai montado em mula e, por vezes, vai levando carga nessa mula ou mesmo vai puxando uma boiada. Nesse caso, esses tropeiros que levavam gado até Minas faziam longas jornadas, seja saindo do norte de Minas ou do nordeste e também do sul da colônia. E aí alguém pode me perguntar, professor, por que de tão longe quanto o sul da colônia? A grande questão é que, como eu disse, o sul da colônia tinha rebanhos selvagens. Então, caso um tropeiro conseguisse arrebanhar, laçar, pegar um rebanho selvagem, ele poderia fazer um bom negócio, porque ele gastava pouco para ir até o sul, laçava esse gado e levava até Minas, fazendo com que assim ele obtivesse um maior volume de lucros. Esses tropeiros, então, vão fazer, vamos dizer assim, uma tradição que é uma tradição que passa principalmente ali pelo sul do Brasil, passando pelo interior paulista e chegando até Minas Gerais. Por que não dizer em Goiás, né? Porque o ouro também vai ser encontrado mais tarde no centro-oeste. E aí essa tradição tropeira ela vai ser muito forte. Inclusive o feijão tropeiro em Minas Gerais, chamado de virado paulista em São Paulo, na verdade é uma invenção preciosa desses tropeiros, né? Questão que já caiu inclusive no Enem. Era uma comida improvisada, grão seco, feijão, um item também seco, farinha, que dá para levar
por longos períodos, uma carne de caça ali em que se encontra, uma folha rasgada e um ovo. E assim a gente faz o que hoje é uma iguaria, mas nesse contexto era uma comida improvisada. Então, se eu falei que a pecuária ela vai atrás do lucro, nada melhor do que citar e mostrar nesse momento como que, presta atenção nessa transição, do século XVII, quando o ouro foi descoberto, para o século XVIII, nós vamos ter uma grande ampliação da criação pecuarista. Perceba que o gado não só se concentra mais no Nordeste, não perca de vista, ele não sai do Nordeste. O Nordeste açucareiro nunca perde o seu glamour, o seu charme, vamos colocar a sua lucratividade pelo sistema colonial. Mas o gado se estende pelo São Francisco, chegando até a região de Minas. Então, Vila Rica, Sabará, São João del Rei, são cidades que eram muito ricas e certamente vão demandar essa pecuária, que também se espalha pelo centro-oeste, como vocês podem ver, e que também se espalha pela região sul. Então, perceba como, nesse momento, nós estamos diante de um mapa que demonstra algo que está escrito naquele slide que eu acabei de sair. Eu vou voltar nele, mas perceba como o gado vem se entranhando pelo território brasileiro, vem fazendo com que penetremos o território brasileiro de uma forma mais concreta. Ou seja, então vamos colocar aqui que, além dos lucros aos estancieiros, estancieiro é um nome muito gaúcho, né? Dono de estância, uma estância de criação de gado, a pecuária provocou a interiorização da territorial e, além disso, favoreceu uma mobilidade social. A interiorização, não vou ficar entrando demais, porque no Nordeste o gado só era criado no interior. E a interiorização foi vista no mapa por vocês, que em relação a Minas, é porque ela se arrasta até o interior para se atrair em relação à sociedade mineradora. Mas um outro ponto que costuma cair em prova passa pela mobilidade social desse gado, porque no final das contas era uma sociedade que não era tão rica quanto a sociedade, por exemplo, do açúcar, ou quanto a sociedade mineradora. Consequentemente, muitos dos criadores de gado não conseguiam comprar escravos. Então, eles se viravam da forma com que podiam. Por exemplo, no Nordeste, era muito comum a figura do vaqueiro. O vaqueiro, muitas vezes, é aquele que trabalha com o sistema da pecuária, ou dono de um rebanho, ou trabalhando para quem tem um rebanho. E se ele trabalhar para quem tem um rebanho, ele recebia, em geral, em gado. Do gado que sobreviveu daquele dono do rebanho, parte dele é entregue ao vaqueiro para que ele possa, por exemplo, a partir de então, ter a sua própria boiada. Não circulava dinheiro, ou circulava muito pouco, e a escravidão também era um elemento caro para essa sociedade. E não se iluda com aquele vaqueiro, que ele é romantizado, idealizado pelos cordéis ou pelas músicas de Luiz Gonzaga. Na verdade, é um vaqueiro bruto, que carrega consigo as roupas de couro, até mesmo para poder resistir àquela vegetação espinhenta que por muitas vezes ele tinha que entrar para buscar o gado. E era esse vaqueiro que fazia todo o trabalho sujo, né? Para apartar a vaca parida, serrar chifre de boi. Era um serviço bruto, era uma sociedade muito bruta no sentido de principalmente estar isolada do litoral e isolada daqueles refinamentos metropolitanos. Azeite, vinho, esquece. Eu estou falando de uma sociedade sertaneja. Já no Rio Grande do Sul, o gaúcho, o gaúcho, também é um perfil clássico de ou ter o seu gado ou trabalhar para quem tem o gado. E se ele trabalhava para quem tem o gado, repito, trabalhava de forma livre e recebia em forma de gado. Consequentemente, quem hoje trabalha para um pecuarista, um estancieiro, amanhã pode vir a ser um pecuarista ou estancieiro. Afinal de contas, se ele recebe em gado e souber manejar bem, há uma certa mobilidade social. Algo que é muito pouco visível, por exemplo, na sociedade do açúcar e do ouro, já que ali a escravidão era muito forte e com a escravidão a mobilidade social raramente acontece. Foquem nesse mapa, então, mapa importante para a gente ter uma noção do quanto a pecuária foi fundamental para introduzirmos uma colonização mais no interior do Brasil. Seguindo o nosso curso, vale citar que no plano das exportações, voltei então ao nosso papo anterior, então agora estamos falando de novo de exportações, algumas atividades alternativas ao açúcar renderam lucros a pequenos e médios produtores. Vamos a elas. Primeiro, as drogas do sertão. Só discriminando o termo, ok? Drogas, produtos secos, produtos exóticos. Sertão, interior.
O mais correto para mim seria dizer as drogas do sertão amazônico, porque eram produtos amazônicos como cravo, canela, castanhas, guaraná, cacau, ervas medicinais e aromáticas, que eram extraídas da região amazônica sob supervisão jesuítica e, consequentemente, pelas mãos dos índios. Percebamos que aqui nesse mapa as drogas do sertão aparecem nessa cor bege. E perceba como, ao longo do curso do Amazonas, nós temos a extração desses produtos que tinham muito mercado na Europa. Eu me arrisco a dizer que seriam as especiarias brasileiras, né? Algumas delas, inclusive, muito valorizadas na estrangeira, na gringa até hoje. Podemos lembrar, por exemplo, das castanhas, podemos pensar das ervas medicinais, aromáticas, que até hoje tem lá o seu lugar exatamente no exterior. Então, era um tipo de produção secundária, ou seja, uma produção que ela tinha menos charme do que a produção do açúcar. Até porque não era qualquer um que topava entrar aqui para lidar com índios, entre todas as aspas selvagens, para exigir deles o trabalho de exploração. Então, o jesuíta se aproveitava disso. Já que ele está ali catequizando o índio, ele vai educar o índio para que ele pudesse ser introduzido ao modo de vida ocidental. O trabalho dignifica o homem. Então, enquanto reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, o índio trabalha na extração também das drogas do sertão. Uma outra atividade importante que enriqueceu bastante gente no Brasil colonial foi o algodão. Algodão é uma atividade que viveu surtos no Pernambuco, no Maranhão e no Pará, quando os Estados Unidos principalmente estiveram em guerra. Vamos lá. Então aqui dá para a gente ver, por exemplo, como o algodão ele é identificado aqui no Pará, no Maranhão, aqui na região de Pernambuco, Paraíba. É uma região que, ou são 3 regiões, que acabaram apostando, paralelamente também ao açúcar, no algodão. Mas o algodão no Brasil ele teve sucessos pontuais. Posso dizer que alguns lugares mais, outros menos. Mas eu já vi questões de prova que vão dizer que o algodão viveu surtos no Brasil quando a sociedade americana esteve em guerra. 2 exemplos. A Guerra de Independência, século XVIII, e a Guerra de Secessão, século XIX. E aí tivemos determinados picos. Então, coloca o algodão exatamente como uma referência no seu caderno. Mais do que o algodão, também podemos citar o tabaco e a cachaça. Tabaco, planta nativa da América, e cachaça é algo produzido a partir da cana, então um subproduto da cana. Percebamos que o tabaco, inclusive, ele tinha vários lugares como focos nesses pontinhos vermelhos. Destaco a Bahia. O recôncavo baiano, principalmente, até hoje tem uma produção tabagista, tabageira, muito forte. Mas eu posso dizer num produto que acabou gerando renda, principalmente para pequenos e médios produtores. Lembrando que tabaco e cachaça eram gêneros levados para a África para que pudessem ser trocados por escravos. Já mencionamos isso quando falamos lá dos povos africanos, que eram produtos que então tinham o seu valor, já que com eles podia-se obter escravos em solo africano. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo, vale a pena ainda citar uma última questão, que inclusive ela é pouco menos visível ainda do que tudo que nós falamos. Porque apesar de mal vista, a atividade comercial dos homens de grosso trato e de vendedores de retalho gerou pequenas fortunas na cidade. Vamos lá. Quando a gente fala do grosso trato, eu penso num comércio de grande porte. Eu penso em alguém que vai buscar produtos em Portugal, como vinho, como tecidos, como azeite, para vender no Brasil. E, em geral, às vezes, tendo até monopólio. E quando eu penso em vendedores de retalho, eu penso em produtos como se fosse no varejo. Ótimo, atacado e varejo. Eu penso em pequenos vendedores nas cidades. Vendedores que, por vezes, iam buscar esses produtos vendidos pelos homens de grosso trato no litoral e vendê-los mais baratos, ou, perdão, mais caros do que compraram ali no litoral, por exemplo, no interior do Brasil. E essas cidades, então, geravam oportunidades comerciais que acabaram enriquecendo pessoas. E aí eu destaco, inclusive, aqui nesse caso, a participação de muitos negros, sejam escravos, e trataremos sobre isso mais quando falarmos da sociedade mineradora, ou sendo eles mesmo libertos, ou seja, pessoas livres, pessoas que ganharam a sua forria,
que, não tendo muita coisa o que fazer, a não ser arriscar sua própria sorte, se dedicavam a essa atividade que originalmente era mal vista. Mal vista por quê? É só pensar que Portugal é ultracatólico, que a igreja condenava o lucro. Se a igreja condenava o lucro, certamente muitos dos pudores dos homens brancos levavam-os a ver o comércio com maus olhos. Engraçado falar isso numa sociedade tão comercial quanto a nossa, mas o comércio demorou a ser valorizado em Portugal só no século XVIII oficialmente, e o que dirá no Brasil. E é interessante perceber que esse mesmo comércio servia, portanto, como brecha, não entenda como uma regra, para que algumas pessoas que não teriam nenhuma oportunidade em produzir açúcar ou se dedicar a outras atividades acabassem se enriquecendo de uma forma mais eficaz. É isso, eu agradeço a participação de todos, espero que a gente possa ter tido minutos prazerosos e não deixe de fazer os exercícios para poder consolidar o conteúdo que aprendemos nesse nosso vídeo de hoje. Um abraço para vocês, até a próxima, tchau!